No ano de 2017, mais ou menos, eu tive um sonho. Eu não lembro totalmente dele, mas eu lembro claramente que no sonho eu questionava Deus a respeito de alguma coisa, que eu não lembro o que é, e me vinha a seguinte resposta: você nunca vai entender as razões de Deus. E eu estava fazendo doutorado em filosofia nesse ano. E nessa mesma noite que eu tive esse sonho, né, acordei de manhã, fui para aula e a professora Olgária Matos, uma professora muito erudita, dava umas aulas maravilhosas. Ela estava comentando sobre Deus, providência, falando sobre o livro de Jó, e ela disse exatamente essa mesma frase: nós nunca vamos entender as razões de Deus. Eu não sei se no meu sonho eu viajei no tempo para o futuro, ou se algum ser espiritual, ou se Deus colocou esse sonho na minha cabeça, mas isso aconteceu. E eu quero citar aqui alguns trechos do livro do profeta Abacuque, porque muitas vezes nós observamos o mundo, as injustiças, a maldade, o mal, e nos perguntamos: onde está Deus, um Deus justo, onipotente, bom, que permite que tantas atrocidades aconteçam? E eu quero ler aqui com você alguns trechos do livro do profeta Abacuque, porque eu me identifico muito com ele nas suas angústias. Olha o que Abacuque diz no comecinho do livro, Abacuque 1:2. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Olha só, ele está se queixando de que Deus não estava ouvindo a sua oração a respeito da violência, da maldade ali dos seus dias. Aí Deus vai responder para ele a partir do versículo 5. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realiza em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Versículo 6. Porque eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa. Vou ler só até aqui. Os caldeus é o povo da Babilônia. E o profeta Jeremias disse que Deus estava levantando a Babilônia para castigar o seu povo. E Jeremias, por causa disso, foi perseguido ali. Né? Era um tipo de profecia que soava como uma traição. E a resposta de Deus para Abacuque foi essa: você está se queixando de injustiça? Eu vou levantar um povo que vai produzir a minha justiça. Mas Abacuque não se deu por contente com essa resposta, porque, conforme o próprio texto diz aqui, eu vou ler aqui o versículo 9 do capítulo 1, referência a eles, aos caldeus, aos babilônios. Eles todos vêm para fazer violência. O seu rosto suspira para seguir avante. Eles reúnem os cativos como a areia. E de fato eles levaram Judá como cativos para a Babilônia. E aí, a partir do versículo 12, começa a réplica de Abacuque, por causa dessa resposta de Deus. Ele diz: não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo, não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo puseste aquele povo. Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Versículo 13. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Abacuque continua se queixando de Deus tolerar a injustiça, de Deus se calar quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele. Então a resposta divina não satisfez Abacuque. E aí aqui a partir do capítulo 2, olha que interessante, Abacuque começa falando aqui, Abacuque diz assim: por-me-ei na torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. Então Abacuque reconhece aqui que ele está se queixando de Deus e ele quer uma resposta. A resposta não o satisfez. Abacuque, nos dias de hoje, em qualquer sistema religioso, não seria uma pessoa muito bem-vinda,
porque ele não ia aceitar algumas respostas muito facilmente. Ia incomodar muita gente. E aí Deus vai responder para ele a partir do versículo 2, dizendo assim: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que possa ler aquele que passa correndo, porque a visão está para cumprir-se no tempo determinado. Mas se apressa para o fim e não falhará. E aí, a partir daqui, existem vários ais contra o povo da Babilônia. Quer dizer, Deus levantou o povo da Babilônia e agora ele vai castigar o povo da Babilônia pelo que eles fizeram. Aparentemente é uma contradição que Deus tenha usado o comportamento da Babilônia para cumprir a sua justiça e agora ele vai castigar a Babilônia. Isso aparece também no livro de Jeremias. Deus levanta a Babilônia, segundo as palavras do profeta Jeremias, e lá no final do livro ele anuncia a queda, os castigos contra a Babilônia. Enfim, nós não sabemos muito bem como isso acontece, mas talvez Deus use, permita que aquilo aconteça, aquilo não necessariamente é da sua vontade direta, mas ele permite que a maldade daquele povo castigue a maldade daquele outro. É uma mera conjectura de um ser limitado que não conhece as operações divinas. Mas a partir do versículo 6 do capítulo 2, Deus responde a Abacuque. Já vem uma segunda resposta. E aí nós temos o capítulo 3, que parece que Abacuque continuou não se conformando com a resposta divina. Aqui é um cântico, né? A partir do capítulo 3, versículo 1, ele diz: oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Eu vou ler aqui só o versículo 2. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos. Faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Então, Abacuque, que tanto queria a justiça, o juízo divino sobre o perverso, Deus respondeu que levantaria a Babilônia. Abacuque não se conformou com a resposta, Deus disse que castigaria a Babilônia. E o capítulo 3, alguns eruditos supõem, acham que o capítulo 3 não fazia parte do texto original, mas seja como for, tem uma oração final de Abacuque aqui, e ele pede que Deus, na sua ira, se lembre da sua misericórdia. Eu me identifico com Abacuque porque eu também não encontro muitas vezes resposta para aquilo que busco, não consigo entender a forma como Deus administra o mundo, muitas vezes permitindo coisas terríveis e assustadoras, sendo onipotente e sendo bom. A gente não consegue fechar essa conta. Mas é preciso mesmo com dúvida, com angústia, confiar em Deus, amar a Deus e saber que não teremos resposta para todas as coisas. Pense nisso. Um grande abraço.